Pessoal, boa noite. Estamos começando agora a nossa primeira live do Cinema em Movimento Circuito Universitário de Goiás, de 2025. E hoje, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto. O Cinema em Movimento ele é um projeto feito a partir da MPC Filmes, que é uma produtora de filmes do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério da Cultura e com patrocínio da Petrobras, a partir do projeto Petrobras Cultural. O Circuito Universitário de Cinema visa levar para os ambientes universitários discussões acerca de filmes brasileiros e documentais que tratam de questões relativas aos direitos humanos. Então, todos os filmes vão tratar de pessoas que historicamente tiveram seus direitos humanos ou negados, ou que até hoje são negados no território brasileiro. E a partir disso, o filme de hoje é o Para Onde Voam as Feiticeiras. Conforme eu havia publicado anteriormente, o filme ele está disponível no Instagram da MPC Filmes, na bio, tem um link que vai te levar para o filme. Caso quem esteja assistindo a live ao vivo ou também posteriormente, porque a live vai ficar salva no meu perfil, vocês podem acessar o link da bio da MPC Filmes e lá vai ter o filme para vocês poderem assistir, assim como os demais 4 filmes que estão nessa edição. Para hoje, então, nós iremos falar sobre o filme Para Onde Vão as Feiticeiras. O filme ele vai tratar de vários artistas LGBTQIAPN+, de São Paulo, que ali durante o filme vai mostrar como que eles lidam com a questão do preconceito, dos enfrentamentos que eles passam ali na cidade de São Paulo, na capital, né, do estado de São Paulo. E para hoje aqui eu convidei, eu chamei, né, o nosso convidado, que eu irei primeiramente apresentar ele aqui, tratando um pouquinho da biografia dele, principalmente no que é relativo às atividades acadêmicas que ele desenvolveu até hoje. Então vamos lá. O nosso convidado ele já está aqui na live, né? Ele é o professor doutor Matheus Gonçalves França. Ele tem graduação em Ciências Sociais com habilitação em Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás. Ele é mestre em Antropologia também pela Universidade de Brasília e doutorado também em Antropologia Social pelo PPGAS da UFG. Também teve um período de doutorado de sanduíche no Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social, CIESAS, Unidade Pacífico Sur, em Oaxaca, México, realizado no âmbito do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, da CAPES. Atualmente realiza estágio pós-doutoral na Associação Brasileira de Antropologia, no âmbito do projeto Territorialidade, Meio Ambiente, Violência Estatal e Direitos Humanos, financiado pela Fundação Ford. É também pesquisador associado do Museu Antropológico da UFG, realizando pesquisas sobre agrourbanidades, expressões estéticas e experimentações etnográficas e do Data UFG, realizando pesquisas de avaliação de políticas públicas e de opinião pública. Entre 2021 e 2023, foi professor substituto da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e entre 2022 e 2023, realizou estágio pós-doutoral em Antropologia Social no PPGAS da UFG. Ele é membro do Núcleo Interdisciplinar de Patrimônio, Artes, Memórias, Habilitar e Expressões Culturais, NIPAM-UFG, e do Sertão, UFG, que é um núcleo de ensino, extensão e pesquisa em gênero e sexualidade, e do Comitê de Comunicação e Divulgação Científica da Associação Brasileira de Antropologia, a ABA. Foi editor associado da revista Novos Debates, também da ABA, da revista Senso Comum da UFG e a revista Pós da UNB. Ele tem experiência nas áreas de estudos em gênero e sexualidade, políticas e patrimônios culturais, estudos urbanos, performances culturais, parentesco e conjugalidades, antropologia da música, antropologia das emoções e experimentações etnográficas. E é basicamente isso. Então agora eu passo a palavra para o nosso convidado, se ele quiser também se apresentar brevemente, e também comentar quais foram essas primeiras impressões que ele teve ao assistir o filme. Então a gente vai ter uma rodada agora, que ele vai falar essas impressões que ele teve, ele mais ou menos bastante, e depois ao final ali a gente vai fazer um pouco algumas perguntas que vocês mandarem aqui no chat, ou eu mesmo vou desenvolver aqui para a gente poder manter esse debate ali mais ou menos até às 7 horas da noite, certo? É isso, obrigado. Passo a palavra para o professor. Oi, Thiago, muito obrigado. Vocês me escutam bem? Acho que sim, né? Queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fiquei muito lisonjeado com o convite, né? De poder estar presente de alguma forma nessa realização, né? Eu acho que é sempre muito fundamental qualquer tipo de debate, conversa, movimentação em torno dessa temática mais ampla dos direitos humanos, né? Eu acho que
cada vez mais a gente vem percebendo que se a gente alguns anos atrás achava que a gente tinha avançado muito, mesmo sabendo que ainda faltava muito a ser conquistado, hoje eu acho que é quase um consenso de que realmente a gente precisa cada vez mais pautar, e não só pautar, mas também, e quando eu falo pautar, é pautar no sentido de colocar em debate, discutir, né, movimentar as discussões, mas não apenas isso, né, realmente eu acho que fazer movimentos cada vez mais práticos, cada vez mais contundentes na defesa e garantia dos direitos humanos, em especial para grupos e setores da população que historicamente foram marginalizados, subjugados, violentados, minorizados. Então, para mim é assim, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero que a gente tenha um momento aqui bacana de debate, embora rápido, né? Mas que seja produtivo e que seja estimulante. Eu vou tentar não falar muito agora no começo, eu acho sempre mais bacana quando a gente faz mesmo uma roda de conversa, né? Quando a gente, enfim, não fica só ouvindo uma pessoa falar. Eu tenho várias coisas para dizer, mas posso fazer sim, então, essa primeira apresentação de algumas impressões, de algumas coisas que me vieram à cabeça quando, no momento, né, durante o momento que eu estava assistindo o filme. E depois a gente parte, sim, para uma conversa, e aí perguntas também, mas não só perguntas, talvez impressões suas, impressões de quem está assistindo, né, de quem conhece o filme. Mas, enfim, eu diria que, dentre as muitas impressões que eu tive quando eu iniciei, quando eu assisti, né, o filme, e vale dizer que em primeiro lugar, né, dessa estrutura, da forma do filme como algo absurdamente experimental, e isso eu acho que isso que você comentou, Thiago, do meu interesse mais recente, né, em experimentações etnográficas, né, isso está cada vez mais me mobilizando, né, ou seja, a etnografia como um modo de fazer antropologia absolutamente tradicional, mas que permite movimentos de experimentações. E mais recentemente, essa categoria experimentação etnográfica tem sido cada vez mais explorada, no sentido mesmo de que é sempre muito fundamental que a gente experimente. E nesse sentido, o que me veio à mente de pronto, quando eu estava assistindo o filme, foi justamente o modo como ele foi construído de forma muito experimental, né? Então, eu queria começar por aí enfim, para depois passar para alguns temas, né, que foram sendo tratados ao longo do filme. Então, assim, a ideia de um grupo de artivistas, eu acho essa uma palavra muito importante para a gente aqui hoje, né, um conceito, uma categoria que tem sido utilizada cada vez mais, né, nos anos mais recentes, que é a soma, né, de arte com ativismo, né? Então, o artivismo daquelas pessoas no centro da cidade de São Paulo, muito provavelmente ali na República, né, que é um dos bairros mais movimentados do país, né, assim, que congrega e conjuga diferenças no cotidiano. Acho que esse ponto, inicialmente, escolher aquele lugar e ter aqueles corpos naquele lugar movimentando a cena cotidiana é algo absolutamente primoroso e fundamental. E esses corpos, né, de pessoas trans, pessoas negras, indígenas, enfim, no centro de São Paulo, provocando as demais pessoas, né, isso é uma forma de ativismo que foi, na minha opinião, colocada como primeira premissa do filme. Vamos lá e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que surge a partir desse encontro, né? Só que a própria produção do filme, a própria montagem, né, de pós-produção do filme, né, partindo dessa premissa inicial de vamos ver o que acontece no encontro com essas pessoas, no cotidiano, no centro de São Paulo, a própria pós-produção apostou muito nisso, imagino que isso era um interesse desde o começo, né, de mostrar não só o microfone
lá, né? Se mostrar que, de fato, era um documentário, era um filme que estava sendo produzido, mas também na edição final, ou seja, naquilo que vem até a gente como público, que a gente assiste no cinema, que a gente assiste no computador, enfim, no celular, eles mostram, e elas mostram, né, as duas diretoras e o diretor, mostram que o filme documentário não passou a ser construído no momento que eles foram para a rua, mas a própria construção, a própria concepção do roteiro, das situações que seriam encenadas, se a gente pode dizer dessa forma, elas por si só, ou seja, um momento de debate coletivo do que fazer naqueles dias de gravação, aquilo por si só já era o filme sendo produzido, né? Eles estavam gravando, o que a gente, né, chama de making of, não foi um making of, né? Aquilo foi o filme por si só. Então, eu acho que é muito criativo, muito interessante, e fico pensando que não teria como ser feito de outra forma, e a proposta do filme é justamente trazer todos esses corpos, essas subjetividades, essa galera toda, tudo junto, misturado, para o centro da cidade de São Paulo, que é um dos lugares no Brasil mais reveladores dessa dinâmica urbana brasileira totalmente complexa, que congrega e conjuga diferentes corpos, diferentes identidades, né, histórias de vida, etc. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, do ponto de vista da construção do filme, da construção do documentário, eu acho isso absurdamente louvável e algo que eu gostaria de destacar desde o primeiro momento. Em segundo lugar, para quem viu o filme, né, e para quem não viu, mas que tem interesse de ver, eu chamaria muito atenção para a proposta inicial também, né? Aquilo que eu falei agora há pouco de vamos para o centro da cidade com algumas ideias na cabeça e encontrar as pessoas, interagir com as pessoas no cotidiano delas e, enfim, né? O que sair desse encontro é produto, né, para a montagem do filme, né? E aí, claro, tinha algumas ideias, e o filme mostra diversas reuniões de planejamento, de debate, o que fazer, como fazer, né, coreografias, canções, enfim, diversidade de possibilidades aí de motivação, né, com essas pessoas. Estou suando muito porque em Goiânia tá realmente, tem dia que chove, tem dia que faz muito calor. Estou aqui, ó, escorrendo. Mas, para além disso, esse encontro com as pessoas me lembra muito também, e para além de toda a minha carreira na antropologia, né, eu também tenho um pezinho muito forte no teatro. Isso não está no Lattes, eu acho. Então, por muito tempo na minha vida, eu estive no teatro e tenho uma formação semi-técnica em interpretação teatral, e eu gosto muito, muito de atuação, de teatro, e uma das coisas que esse filme me evoca imediatamente, e que eu acho que não tem como não mencionar, é a proposta do Augusto Boal, do Teatro do Oprimido, que é um conjunto de técnicas, um conjunto de propostas teatrais que visam trazer para o debate situações de opressão, enfim. Mais especificamente, o Teatro Fórum. Eu não ia falar sobre isso, assim, faz muito tempo que eu não penso a respeito. Pode ser que eu cometa algum erro aqui, vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Mas, se não me engano, o Teatro Fórum, que foi criado nos anos 70, e assim, a cena inicial, né, enfim, o mito de fundação do Teatro Fórum, o Augusto Boal estava fazendo uma apresentação, um exercício teatral, que era um caso ali doméstico, se não me engano, de traição, o homem tinha traído a esposa e tal, e aí tem o exercício é que tinham várias cenas possíveis, né? Então, o ator e a atriz, eles reencenavam
as cenas meio na interação com o público, enfim, quais são as possibilidades de reação. E aí teve uma mulher negra, inclusive, na plateia, que ela não estava satisfeita com nenhuma das resoluções daquela cena. E ela, muito indignada, assim, ela começa a falar e tal, e aí o Augusto Boal fala, então vem aqui, sobe aqui e faz a cena que você acredita que tem que ser. E aí ela pega algum objeto, assim, da cena, e ela começa a bater no ator, assim, com muita... E aí, assim, né, aquela coisa lá, o teatro emociona, né, e pro Augusto Boal, assim, para vários diretores de teatro, enfim, essa frase é muito conhecida, né? É atribuída a algumas dessas pessoas, e do próprio Zé Celso, por exemplo, né? De que a gente não é ator, né? Quando a gente está no palco. Assim, não existe muita ideia de ator, a gente é teatro, né? Todos nós somos teatro. E aí, quando a mulher que estava na plateia, ela sobe e ela bota a raiva dela, ou aquilo que a emocionou naquela situação, e ela vai e bate no cara, aquilo é meio que a fundação do Teatro Fórum, né? A fundação de você encenar situações do cotidiano que trazem à tona situações de opressão, de discriminação, né, das mais diversas ordens, e aí a criatividade é o limite, porque o que mais tem é formas diversas de opressão, né, e dar soluções para aquilo, mas não só dar soluções no plano do debate, mas soluções assim, vamos ver o que a gente faz aqui, né, com os nossos corpos, como que a gente encontra soluções para essas situações absolutamente execráveis, né, enfim. E isso no filme, né, no Pra Onde Voam as Feiticeiras, isso está acontecendo o tempo todo, porque tem um grupo, são, se não me engano, 7, né, o pessoal do filme, né, as artistas, se não me engano são 7, me corrijam também se eu estiver errado, mas que estão ali provocando, né? Eu vi depois uma análise dizendo que a ideia inicial era que os corpos estivessem ali naquela rua, né, naquele calçadão, e que os transeuntes, as pessoas que estavam ali transitando, interagissem. E isso foi uma entrevista com a diretora, Eliane Café, que inclusive precisa ser mencionada, né? Assim, uma grande diretora de cinema brasileiro. Quem não assistiu os filmes dela, recomendo fortemente. Um dos filmes que a gente sempre assiste nas ciências sociais é dela, né? O Narradores de Javé, que é sensacional, mas ela tem outros filmes mais recentes maravilhosos. E ela deu uma entrevista dizendo isso, assim, as pessoas, por mais que fosse um centro, né, uma rua cinza, né, daquela coisa bem São Paulo, assim, da imagem que a gente tem de São Paulo, cinza, e aí tinha pessoas coloridas, e coloridas não só na roupa, mas também coloridas na pele, no modo de estar na cidade. As pessoas passavam meio que ignorando a presença daqueles corpos. O que, obviamente, não é algo de se espantar, né, porque de fato são corpos que são cotidianamente ignorados, mas assim, a presença ali, e aí teve esse estranhamento, né? Tipo, mas e aí? As pessoas não estão interagindo, não vai ter filme. E aí foram bolar algumas estratégias, né, para que essa interação acontecesse. E essa interação me lembrou muito o Teatro do Oprimido, porque aí é isso, assim, pode acontecer de tudo. Né? Então pode ter gente que, e isso acontece, e isso é mostrado no filme, né? Pessoas que compram a ideia e que concordam e participam, vão lá dar seu manifesto, né, de situações de opressão que viveram e que entram na crítica e concordam, mas também pode acontecer de pessoas que não concordam de forma alguma com aquilo que está acontecendo, que discriminam aqueles corpos, e o filme mostra também diversas dessas situações. Tem a situação lá do pastor, tem a situação de uma pessoa em situação de rua que entra em conflito com uma das, acho que Preta, eu devia ter anotado os nomes, mas acho que é Preta Ferreira, né? Uma das atrizes, né? Uma das
das pessoas que estavam ali, né, na produção do filme. Enfim, pode acontecer de tudo. E isso que é o interessante, porque a vida é isso, né? A vida é repleta dessas idiosincrasias, dessas contradições, e quando a gente se propõe por exemplo, quando o pessoal do filme se propõe a ir para a rua e vamos ver o que acontece, esse encontro com pessoas, mil aspas aqui, do mundo real, porque todos nós estamos no mundo real, queiramos nós ou não, mas né, quando eles planejam encontrar aleatoriamente, né, na interação cotidiana das pessoas, e aí ver o que acontece, pode acontecer de tudo, e o filme mostra isso muito bem. E mostra isso muito bem, na minha opinião, trazendo um debate, né? A gente fala muito sobre interseccionalidades, né, no campo das ciências humanas, dos movimentos sociais, no sentido de que as lutas não devem ser pautadas exclusivamente puxando uma ou outra categoria identitária ou uma ou outra identidade política, né? Porque as opressões, isso está em Kimberly Crenshaw, isso está na Lélia Gonzalez, isso está na After Bra, várias feministas de diferentes países, já há algumas décadas, já há 40, 50 anos, já vem falando isso, que o modo como as opressões se organizam nos corpos das pessoas, eles são interseccionalizados, né? Então, isso também é tratado de forma muito, não é pontual, mas de forma muito objetiva, né? Muito contundente, eu queria dizer, no filme. Então, a situação de mulheres negras, né? Enfim, como há um duplo viés de opressão, né, para mulheres negras, né? Seja do ponto de vista da raça, seja do ponto de vista de gênero, mas também de classe, né, que são os três grandes eixos de opressão para muitas dessas feministas que eu citei. Mas como, eventualmente, um grupo de mulheres, né, em geral, talvez as mulheres brancas, mesmo que sejam todas mulheres, as mulheres brancas vão hierarquizar ali e colocar as mulheres negras em um lugar minorizado, da mesma forma em que em um conjunto de pessoas pretas, pessoas negras, né, homens e mulheres, muito provavelmente a mulher negra vai estar em uma posição abaixo ali, minorizada em relação aos homens. Então, assim, não dá para a gente pensar que os nossos corpos são constituídos apenas de uma ou outra identidade política, mas são interseccionados por todas essas identidades. E quando a gente tem um filme que tem um grupo de pessoas no centro da cidade de São Paulo, composto por pessoas trans, por pessoas travestis, LGBTs de forma geral, pessoas negras, indígenas, e aí tem outros debates que são trazidos, né, assim, a situação de pessoas do MST, do MSTC, né, enfim, movimentos de luta por direito à moradia, né, da cidade de São Paulo, mas também de fora da cidade de São Paulo, no campo. Então, assim, todas essas pessoas estão ali juntas e misturadas, e isso, para mim, é uma das grandes belezas do filme, porque mostra e evidencia, né, e já eu quero finalizar essa minha primeira fala comentando algo que está mais para o final do filme, mas evidenciando que são grupos que mais ou menos, ou de uma maneira mais intensa em determinados contextos do que em outros, ou de maneira menos intensa em alguns contextos do que outros, mas são todos corpos que são alvo de alguma forma de preconceito, de alguma forma de discriminação, de alguma forma de violência, seja ela qual for, né, uma violência simbólica, física, moral, patrimonial, enfim. É meio que um manifesto, na minha opinião, esse filme é meio que um manifesto de como todos nós, né, estamos inseridos em lutas diversas, mas que no final das contas, assim, a gente precisa de algum tipo de aliança política, de algum tipo de aliança entre essas identidades políticas, que embora, e aí eu acho que é um ponto central de tensão do filme, né, muito embora a experiência de opressão, a experiência de discriminação
né, só pode ser sentida e experienciada na sua completude naqueles corpos que a sofrem, né, o que eu quero dizer com isso? Né, pessoas negras, né, a coisa toda do racismo com pessoas negras, a frase de que pessoas brancas jamais vão entender aquilo, ela é absurdamente real também. Assim como eu, como um homem gay, né, muito dificilmente, né, uma pessoa heterossexual vai conseguir entender a complexidade do que é ser vítima de homofobia e assim por diante. Né? Então, essa experiência, né, da opressão, da discriminação, da violência, ela é muito única nos corpos em que que estão inseridos os sujeitos vítimas dessas violências. Mas isso não quer dizer, né, e aí a ideia de empatia e a ideia, sobretudo, de aliança política é muito fundamental, e isso está lá no finalzinho do filme, quando inclusive a Erika Hilton está lá, eu achei maravilhoso, né, assim, a Erika está lá, e tem um jogo ali, né, da Erika Hilton conversando com a Eliane Café, diretora do filme, né, uma tensão ali colocada por conta dessas questões da experiência e da dificuldade ou não de empatia com experiências em que eu não vivi. Né? Tem essa tensão ali colocada e há um diálogo com uma fala da filósofa Judith Butler, que é colocada no filme, em que ela diz algo muito fundamental. Né? O que ela fala? Ela diz que aliança política não tem que ter nada a ver com amor. É uma frase muito forte, né? Assim, porque a gente fala tanto assim, né, do amor e tal, mas não tem necessariamente que ter a ver com o amor. A gente não precisa morrer de amores com as alianças políticas que a gente faz, e a gente não tem, assim, que ter uma visão absoluta do que é a experiência de opressão do outro. Mas para nossa sobrevivência política, né, a gente precisa fazer alianças políticas, porque, embora as minorias, aqui entre aspas, tá? Porque não são minoria de jeito nenhum, a maioria da população, mas que são grupos minorizados, subalternizados, discriminados, né, acabam tendo força política muito menor do que quem já está lá em cima, né? Quem reúne esses elementos de ser homem, branco, hétero, rico, né? Enfim. Então, a aliança política, ela tem que ser feita porque ela tem que existir de maneira política. Independente se eu gosto de tal pessoa XYZ ou não, se eu acho que o grupo XYZ defende, essa é uma política. Se não houver essa aliança política, né, a gente tá mal. A gente vai estar completamente desfragmentado enquanto coletivo que há muito tempo, né, pessoas que são patologizadas, né, como as identidades LGBT, pessoas que há não muito tempo atrás eram traficadas, né, pessoas que tiveram, que estão lutando por terra, né, seja o movimento sem terra, seja o próprio movimento indígena, as pessoas indígenas que estão lutando para viver, né, em primeiro lugar, mas também uma luta por terra, para ter onde morar, onde viver, um lugar que seja... Se nós não nos unimos, temos aí um grande problema. E aí eu acho que o filme, ele mostra muito bem isso, no primeiro momento, quando está todo mundo ali, que todas essas identidades estão ali jogando com as pessoas que estão passando, e as pessoas se identificam ou não, e aí tem as tretas, tem as risadas, tem o choro, tem tudo. Mas depois, no segundo momento do filme, com um debate político mais naturalizado ali no filme, né, a gente tem esse arremate de que precisamos nos unir, a gente não precisa necessariamente morrer de amores por todas as pessoas que a gente está assumindo. É lógico que a gente não vai se unir a qualquer pessoa, né, nem a qualquer grupo aí. Então, imagina, eu não vou ficar me unindo se um dia alguém da extrema-direita vier me falar que quer, né, ser um aliado, aí eu vou olhar com muita desconfiança. Não é disso que a Butler está falando, não é disso que o filme está tratando. Mas é isso, assim, por mais que talvez eu não consiga compreender na carne e no meu corpo o sofrimento
e a experiência de violência que outros grupos eventualmente possam vir a sentir, a experienciar, né? A ideia de empatia está um pouco ligada a isso. Eu preciso, e muitas vezes esses grupos também não vão entender na completude tudo o que eu passo, né, o que meus e minhas companheiros LGBTs passam. A luta política e a aliança política, acima de tudo, ela deve ser realizada, ela deve ser feita, né, para que a gente faça esse tipo de coalizão, né? Temos identidades diferentes, temos lutas diferentes, temos propósitos, mas a gente precisa aprender a fazer coalizões se a gente quiser sobreviver nesse mundo que está cada vez mais perigoso, cada vez mais ameaçador, cada vez mais esquisito, né? Estranho. Meio que uma ideia assim de soma dos fudidos, né? Como o professor Luiz Mello, diretor da Faculdade de Ciências Sociais, uma grande referência para mim nos estudos de gênero e sexualidade, costuma falar, né? Na ideia dos fudidos que se somam ali, mas eu acho que é isso mesmo, assim, a gente tem que se unir e levar em consideração, e eu quero encerrar por aqui, porque eu acho que eu falei até demais, levar em consideração as contradições que todos nós carregamos, né? Eu tenho percebido cada vez mais que a gente, enquanto movimento social, enquanto pessoas que lutam por direitos, sobretudo os direitos humanos, me parece que às vezes a gente fica esperando que quem defende direitos humanos seja livre de qualquer tipo de contradição. Isso é impossível, né? Recuperando toda a tradição marxista, por exemplo, né, o foco de análise marxiano, né, marxista, reside justamente nas contradições, porque elas são inerentes, né? Se a gente vive em sociedade, né, se somos indivíduos vivendo em sociedade, podem ter certeza, teremos contradições, né? Então, muitas vezes assim, a gente pode ter uma pessoa branca que historicamente há décadas está lutando aí por direitos indígenas e eventualmente comete uma gafe, errando a sigla do movimento LGBT ou errando algum pronome. A gente deve cancelar essa pessoa que tem toda essa trajetória porque ela errou um pronome. Qual é o limite do aceitável das contradições das pessoas em um contexto cada vez mais fundamental de alianças políticas e identidades políticas? Essa acho que é uma questão que a gente precisa cada vez mais enfrentar, né? Esses limites, até onde é aceitável e o que a gente pode fazer para sustentar alianças políticas que a extrema-direita faz muito bem, por exemplo, né, diga-se de passagem, como que a gente faz para sustentar essas alianças, talvez com pessoas que a gente não goste tanto, né, mas que talvez sejam as pessoas com as quais a gente precisa contar, né, às vezes, e eu posso explorar um pouquinho melhor, pode ser que eu tenha deixado alguma dúvida em relação a isso, né, sobre essa coisa de amar e não amar. Mas eu acho que é o que esse filme despertou em mim, esse tipo de reflexão que é trazido de maneira muito bonita. E aí eu queria só terminar também elogiando mesmo. Assim, eu acho que é um filme muito bonito, ele traz para a gente questões muito complexas, questões muito dolorosas, mas sem perder uma dimensão que eu acho que é fundamental para qualquer tipo de luta, que sem perder um horizonte de otimismo, de criatividade, né, de trazer isso que a gente discute na universidade, nesses conceitos complexos, essa chatice toda, de uma forma lúdica, de uma forma que seja palatável, né, que seja prazerosa para outros setores da sociedade, né, muitas vezes, e quase sempre bem menos privilegiados do que quem conseguiu acessar o ambiente universitário, que deveria ser um direito de todos, né. É isso, gente, eu me passei aqui, desculpem. Que isso, foi ótimo. Adorei seu comentário inicial.
porque eu adotei várias coisas aqui para a gente poder discutir mais um pouco. E o que me chama a atenção é algo que aparece muito no filme. Eu acho que tem uma cena muito específica em que isso fica muito claro, que é uma cena em que, novamente, né, aquelas pessoas do filme eles estão discutindo, que é uma coisa que sempre aparece no filme, né? Táticas, como que a gente vai fazer para a gente conseguir atingir tal objetivo. E aí é num lugar ali, né, que eu acho que é um lugar onde tem pessoas, várias pessoas que estão sem teto, né, e tudo mais. E aí uma daquelas pessoas é uma pessoa queer, digamos assim. E aí estão ali meio que confrontando ela, porque falam que tem família e você está usando roupas que não são tão adequadas assim, que podem desrespeitar, que as pessoas podem achar algo de negativo nisso. E aí tem esse embate entre as personagens ali naquele momento. E aí, pensando nisso, entra muito no que você acabou de falar, né, e tudo mais. Vou fazer um comentário aqui, se você quiser comentar também. Mas eu acho que você também deixou bem claro, né, sobre isso, que seria que dentro desses movimentos, de forma geral, né, movimentos da esquerda mesmo, tem esses embates entre essas identidades, de certa forma. Então, muitas vezes, a gente vê um privilégio de uma identidade tal e a inferiorização de outros tipos de identidade. Quando a gente fala do recorte de gênero, do recorte racial, tem muito essa discussão que eu vejo muito, por exemplo, hoje em dia, no debate público mesmo, de que tais questões ligadas a uma ideia de identitarismo, ou talvez até uma subversão dessa ideia de identitarismo, do que seria ter uma pauta identitária dentro daquilo ali, que esse tipo de debate estaria atrapalhando o movimento da esquerda de forma geral, ou seria algum tipo de empecilho, ou até mesmo seria um movimento que daria mais aval, mais argumento para a direita conseguir uma expressiva um impacto ali, né, um impacto expressivo na sociedade de forma geral, né, trazendo mais pessoas ali para o lado deles, digamos assim. Então há muito esse debate público, até mesmo, como eu falei, em redes sociais, a gente percebe muito isso. É um exemplo que eu tive, eu acho que foi semana passada mesmo que eu vi um tweet que viralizou muito, assim, né, lá no X, no caso, né, que era sobre um rapaz, assim, que ele tinha tweetado, sou um homem negro, estou aqui trabalhando, né? Me considero operário e tudo mais. E estou aqui lutando pelo marxismo, porém contra as pautas identitárias. Porque eu acho que isso aqui é uma balela, é uma bobagem. E aí foram revirar o Twitter dele e tudo mais, e acharam vários posts dele sendo homofóbico, até mesmo concordando com tweets de pessoas que são da extrema-direita. Então, apesar de ter esse embate, novamente, né, acho que o caminho realmente é a gente tentar ter um tipo de diálogo e um tipo de aproximação entre essas várias alas. O que eu sinto hoje em dia é muito não sei se é uma volta, talvez, mas muito essa questão de gênero, essa questão da moral, essa questão da homossexualidade ali, né? Enfim, de todas as sexualidades e gêneros dissidentes, sendo colocados como pautas inferiores ali dentro do movimento de esquerda, assim, hegemônico. Então é sempre aquela pauta que não é tão interessante. Essa pauta ela não consegue estabelecer um diálogo com a população geral. Porque as únicas pautas que a gente consegue ver que conversa com a população geral são pautas ligadas à economia, pautas ligadas a outras questões assim que impactam mais o dia a dia das pessoas do que essas outras questões assim que a gente considera, talvez que na verdade foi considerado historicamente como questões burguesas e que não estavam muito dentro dos interesses dos movimentos sociais de esquerda ali. Então, com isso em vista, né, eu gostaria de perguntar assim, a pergunta de 1 milhão, né? Mas talvez assim, quais seriam esses limites assim para que as pessoas possam ceder? Porque é isso, né? A gente está falando de conflitos, a gente está falando de negociações, então sempre tem algum lado que tem que ceder mais. E, enfim, historicamente a gente sabe, né, quais são esses grupos que cedem mais, mesmo dentro desses movimentos ditos, né, tidos como progressistas. Então, eu gostaria de saber quais são esses limites que você enxerga. Até que ponto a gente não está deixando as nossas próprias identidades à mercê de outras identidades que são mais hegemônicas, mesmo dentro do movimento progressista. Então, seria mais esse tipo de questionamento, assim. Uau! Pergunta para a prova. Olha, vou dar algumas indicações do que eu penso, do que eu debato, das coisas que eu tenho refletido nos últimos tempos, mas assim, sem a menor pretensão de estar correto ou de encerrar o debate por aqui. Mas eu acho que você tem muita razão quando você aponta esse incômodo, né, e esse desconforto com esse argumento de que as pautas identitárias, elas, como que é isso? Que elas separam, elas dividem a esquerda. Eu nem
nem acho que pautas identitárias deveria ser uma exclusividade da esquerda. Aliás, eu nem acho que elas sejam, né? A extrema-direita é hiperidentitária, né? Enfim, para começo de conversa. Mas pegando aqui, né, isso que você trouxe da esquerda, de que as pautas, esse chamado identitarismo estaria atrapalhando a real luta, né, que é de classe, que envolve questões econômicas, que eu considero fundamental, inclusive. Eu acho mesmo que se a gente está em um modo de produção capitalista, né, de cada vez uma concentração de renda cada vez maior, cada vez mais absurda, cada vez mais nojenta mesmo. Vamos usar aqui o bom português. E pessoas passando fome, passando dificuldade, morrendo. Assim, eu acho que essa questão econômica e de classe ela é fundamental mesmo. Mas daí a dizer que as pautas identitárias, elas estejam atrapalhando a união da esquerda ou qualquer coisa do tipo, eu acho que isso é uma grande besteira, né? De fato, a gente tem percebido, né, com os novos e novíssimos movimentos sociais, de 50 anos para cá, meu celular está dizendo que ele precisa esfriar, olha só como são as coisas. Ele vai desligar se ele não esfriar. Então, peraí, gente. Eita, tá bem quente mesmo. Se eu cair é porque ele reiniciou, tá? Onde eu estava? Eu estava dizendo que essa coisa do identitarismo, né? De fato, mais recentemente, nos últimos 50 anos, com os novíssimos movimentos sociais, a gente tem percebido mesmo que algumas pautas elas têm se descolado mais ou menos, né? Menos ou mais, dessa pauta mais originária da classe trabalhadora única, né? Porque, de fato, as experiências, a classe trabalhadora não é única e tem sido cada vez menos única, né? Ela não é formada por uma massa amorfa de pessoas com a mesma experiência de vida, né? A classe trabalhadora negra, branca, mulher, homem ou não binário, hétero, enfim, o cotidiano não se resume apenas a isso, né? Por mais que, de fato, o mundo do trabalho seja fundamental na experiência de vida das pessoas, porque o trabalho está diretamente ligado no final das contas, a subsistência, né? Então, enfim. E eu estou fazendo toda essa volta para dizer que esse argumento, né? Porque quando a gente pensa em interseccionalidade, a gente está levando em consideração classe, né? Como um desses elementos fundamentais, mas não como o único, né? E aí, de fato, a gente tem a luta por direitos civis nos Estados Unidos, né, no meio do século passado, desde então, um crescimento cada vez maior do movimento negro, né? No caso do Brasil, aqui o movimento negro unificado e setores diferentes de movimentações que trazem a pauta racial, que no Brasil, né, muito específica, de uma experiência de um país que foi o último a erradicar e proibir a escravidão oficializada pelo Estado, né? Porque a gente não pode dizer que a escravidão como projeto tenha acabado, né? Mas, enfim, mas uma realidade muito específica, e a gente tem setores que lutam de diferentes formas para a superação do racismo, né? Enfim, assim, da mesma forma as mulheres, assim, da mesma forma pessoas LGBTs, assim, da mesma forma o movimento indígena, e por aí vai. Dizer que movimentos sociais, por que estão pautando identidades específicas como identidades indígenas, quilombolas, LGBTs, negras, né? Elas estariam diminuindo ou atrapalhando a pauta da esquerda, é uma grande besteira, na medida em que, e aí eu retorno à fala da Butler, né? E a solução que a Butler traz de fato, a política de coalizão, né? Que a gente faça coalizões e que lute por conquistas de direitos, fazendo alianças políticas com, eventualmente, identidades que não compreendem tanto aquilo que eu passo no meu corpo, né? Então, eu acho que esse seria um caminho, né? E aí você me pergunta sobre quais seriam esses limites, né? Eu acho o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo,
Assim, a gente está num contexto marcado por redes sociais, desinformação, está cada vez mais complexo, né? A gente está num universo de muito... É uma rápida aquisição de informações e um descarte de informações igualmente rápido. Então, da mesma forma que a gente acessa uma informação, a gente já descarta para acessar outras, e a timeline de não sei quantas redes sociais diferentes, a gente está numa efervescência, desculpem, a gente está numa efervescência tão grande de informações e sendo bombardeados de discursos por todos os lados, que realmente fica muito difícil, e aí eu acho que essa é uma provocação para que os movimentos sociais de hoje construam estratégias mais eficazes, né? Assim, como que a gente pode fazer, né, se a gente está sendo bombardeado por discursos e tretas de todos os lados, e aí é o tweet que viraliza, mas que na semana que vem ninguém vai nem lembrar porque tem outro tweet que está viralizando, e a extrema-direita mentindo para todos os lados, né? Como que a gente pode fazer para, às vezes, e aí eu faço uma provocação, né, de repente, deixar um pouco de lado, pelo menos temporariamente, algumas tretas internas, né, apaziguar um pouco os corações, em nome de coalizões e de alianças políticas, pelo menos com aquelas pessoas que a gente consegue identificar como aliadas das nossas lutas, né? Temporariamente, né, vamos lá, a gente tem pessoas racistas, né, no movimento LGBT, assim como pessoas extremamente LGBTfóbicas no movimento negro. A gente sabe como que é isso, a gente sabe que isso acontece, os grupos vão se subdividindo, as tretas vão acontecendo, aí todo mundo briga com todo mundo, né? Eu estou falando aqui no bom português, mas eu estou dizendo aqui de fragmentações de lutas políticas em decorrência de perspectivas e pensamentos ideológicos que se divergem. Então, assim, a gente tem partidos políticos que têm 1000 alas dentro do partido, porque uma pessoa tem uma leitura da realidade pautada em um autor X e outra pessoa pautada no autor Y. E aí é uma confusão imensa para que essas pessoas cheguem no acordo. Da mesma forma, isso acontece com a política de identidades, né? Assim, não é que identitarismo, aspas, né? Identitarismo seja uma grande besteira e atrapalha a luta de classes, e atrapalha a conquista da classe trabalhadora. Não é isso. Quando dizem isso, talvez estejam também se referindo a essa dificuldade que a gente tem de manter alianças políticas para além das nossas diferenças internas. E aí eu volto na questão das contradições. A gente não pode acreditar que a gente vai chegar num ponto em que todos nós chegaremos a um consenso do que é uma sociedade ideal, do que eu acho muito difícil, muito complicado que esse grande consenso exista, porque, mais uma vez, nós somos seres políticos e, portanto, contraditórios. Quando a gente fala em identidade política, quando a gente fala em aliança política, a gente está falando de política, e política é, por excelência, o universo do dissenso, né, do contraditório, do debate. Então, se a gente não estiver disposto a debater e a encarar essas diferenças, as divergências, né, como parte do processo, aí eu acho que é muito difícil. E só para fechar, eu acho que o filme traz isso muito bem na medida em que essa efervescência dos debates, essa efervescência das identidades que estão ali dialogando entre si, né? Ah, mas você é uma mulher, você é uma diretora, você é mulher, mas você jamais vai entender a minha realidade como pessoa queer preta. E aí rola uma treta. Não vai mesmo entender, porque o seu corpo é diferente, o que passa por você é completamente diferente, mas isso não significa que ela não possa ser uma aliada fazendo um filme incrível sobre toda essa realidade, né? Então é mais ou menos por aí. Eu acho que o filme nos traz esse tipo de reflexão, esse tipo de proposta, de convite mesmo para debater e tentar solucionar um pouco dessa crise que a gente está mesmo. Que aí eu acho que a gente está numa crise mesmo
não por conta de identitarismo e tal, mas eu acho que a gente está numa crise porque talvez a gente esteja, de forma muito ética, deixando de reconhecer e aceitar as contradições do outro. Eu sempre falo muito, você vai ter que me interromper, tia. Eu não sei nem se a gente já está terminando. Que aí eu falo demais, talvez você queira falar mais coisas. Não, tá ótimo. Mas realmente a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo, né, da nossa live. Eu gostaria de agradecer. Desculpa, agora, vamos combinar uma live 2. Não, vamos ver, né? No próxima edição do projeto, eu te chamo de novo para a gente continuar esse papo. Talvez Eu vou sobre outro fazer tema. uma. Eu vou Ótimo. fazer uma e vou te convidar para falar. Pronto. Perfeito. Mas é isso, eu gostaria de agradecer então ao professor Matheus por ter aceitado participar, né? Mais uma pessoa contribuindo aqui para o nosso projeto, que esse projeto é essencial, né? Principalmente nesse cenário político que a gente está vivendo, trazer esse tipo de discussão aqui, né? Ter essa liberdade de trazer esse tipo de discussão aqui nas redes sociais, para além do ambiente acadêmico que a gente já está mais acostumado, assim, acho isso de extrema importância e potência. Então, agora eu passo a palavra para o professor para ele fazer as suas considerações finais e a gente encerrar a nossa primeira live do ano. Perfeito. Olha, assim, queria primeiro pedir desculpas. Eu falo muito, eu fico viajando. Eu devia ter te avisado isso no começo. Me interrompe, sabe? Agora eu fiquei curioso também para ouvir o que você tem a dizer sobre o filme, trazer mais um pouco da sua perspectiva. Mas eu queria agradecer o convite, a confiança. É sempre muito prazeroso e muito gratificante ser convidado para falar, especialmente de um filme tão incrível. E desejo um bom ano aí para todo mundo, um bom ano para vocês do projeto. Quero acompanhar e que a gente consiga, né, nesses debates, né, por mais que eu aqui, todo professor, ainda esteja trazendo algum resquício da academia, né, da universidade, mas é quem eu sou, né, a universidade constitui parte da minha identidade, mas eu espero ter contribuído aí um pouco para a gente pensar algumas questões, né, que são tão urgentes, porque no final das contas, se a gente está falando de direitos humanos, de política, de movimentos sociais, no final das contas a gente está aqui só tentando encontrar um ponto em comum para como a gente consegue tornar esse mundo um pouco melhor do que ele é. E falta muito, porque, né, o mundo não anda muito ele não tem sido um espaço, eu estou tentando achar a palavra, assim, mas um espaço acolhedor para quem não está em posições hegemônicas de poder, né? Cada vez menos tem sido um mundo interessante para que a gente viva nele. Então vamos fazer com que ele seja, né? Vamos lutar para com que ele mude a ponto de que a gente consiga viver bem. Eu acho que viver bem é o fundamental. Obrigado, gente. É isso, pessoal. Até a próxima live. Muito obrigado pela participação e também para quem está assistindo depois, né? Porque vai ficar salvo aqui no meu perfil. É isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.